Olá, e o Saúde de hoje fala sobre maconha. E para discutir aqui no estúdio com a gente, o psiquiatra Dartil Xavier da Silveira, do PROAD da Unifesp. Tudo bom, Dartil? Bem, Jaime. Dartil, muito obrigado por ter vindo aí, participar aqui do Saúde com a gente. E a gente foi às ruas, ouvir o que as pessoas têm de dúvidas, né? Mitos, verdades sobre maconha. A maconha mata os neurônios? Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque matar neurônio, a gente pressupõe que seja um efeito tóxico sobre a célula, e daí mataria neurônio. Álcool, por exemplo, mata neurônio. Solventes, cola de sapateiro, benzina, éter, lança-perfume mata neurônio. A maconha não mata neurônio. A maconha pode ser algo que altera o funcionamento de neurônios, mas não destrói o neurônio. A maconha é menos prejudicial à saúde do que cigarro e álcool? Essa é bem complicada de responder, porque na verdade se a gente for pensar qual é a pior droga, né? A pior droga é aquela que a gente não sabe manejar e que a gente fica dependente dela. Ou seja, o que é a pior droga para mim é diferente da pior droga para você e para outra pessoa, né? Para quem é dependente de maconha, a dependência é um transtorno, é um inferno, né? Agora, se a gente for pensar na proporção de pessoas da população que têm danos decorrentes do uso dessas drogas, a maconha é menos agressiva que o álcool. O álcool produz muito mais doenças do que a maconha em termos populacionais. E cigarro também, se a gente pensar. Cigarro também, porque esse cigarro tem toda a questão do câncer, das doenças cardíacas, coronarianas, então... sem dúvida, a maconha é, em termos populacionais, muito menos agressiva. Eu queria saber se a maconha causa câncer de pulmão e de boca. Existem estudos relacionando o uso de maconha a câncer de pulmão e de boca. A questão é a seguinte, isso vem do raciocínio, se o tabaco causa e eu fumo também maconha, então a maconha também vai causar. E isso é verdade, só que uma pessoa que fuma maconha não fuma na mesma proporção de alguém que fuma cigarros. Então esse risco é muito menor do que o risco que uma pessoa que fuma cigarros vai ter. A maconha causa impotência ou infertilidade? Existem pessoas que sob efeito do uso da maconha, perdem o interesse sexual durante o efeito, né? Outras não, outras se sentem até mais estimuladas a ter um relacionamento sexual. Então isso é muito variável. A questão da infertilidade tem alguns estudos mostrando que os homens se tornam menos férteis sob o efeito da maconha. Mas é um efeito reversível. O indivíduo, se ele interromper o uso, ele volta a ter a fertilidade anterior. A maconha vicia ou não vicia? Ela pode viciar. Existem pessoas que são dependentes de maconha. No nosso serviço, que a gente funciona há 25 anos, atendendo dependentes de várias substâncias, a gente tem uma parcela de dependentes de maconha. E para quem se tornou dependente, é uma dependência grave como qualquer outra. O que existe, essa, vamos dizer assim, a má notícia a respeito. A boa notícia a respeito é que se você pegar um estudo populacional, uma população de consumidores de drogas, é menos de 10% dos usuários de maconha que vai desenvolver dependência, por volta de 9%. Então, vamos dizer assim, é algo menor do que o álcool. O álcool, a taxa de frequência de dependência é por volta de 15%. O uso da maconha alivia a dor de quem sofre de esclerose múltipla? Sim. Entre os usos que se faz no mundo inteiro de maconha medicinal, um dos mais estudados é nos casos de esclerose múltipla. Realmente existe um alívio muito grande. Nos Estados Unidos, diversos estados estão autorizados a fazer esse uso medicinal da maconha. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma postura muito reacionária, muito retrógrada, a gente está muito atrasado, né, nesse sentido. Mas realmente existem várias possibilidades de uso terapêutico de maconha, essa é uma das principais. O uso da maconha causa danos permanentes à memória? Esse é um questionamento que tem sido muito feito cada vez mais recentemente.
O que a gente sabe é que existem alterações que a gente chama de cognitivas, neurocognitivas, que alteram com capacidade de concentração, memória, iniciativa e outras funções cerebrais. Agora, todos esses estudos vêm mostrando que isso é um fenômeno que pode ser grave no usuário de maconha adolescente. Tá? Nos adultos, esse fenômeno ou ele é muito leve ou ele não existe. Então parece que é algo mais relacionado ao uso precoce de maconha, uso na adolescência. Quer dizer, o uso precoce traria talvez um risco maior de impacto neurocognitivo. Exatamente. Alguma coisa do tipo memória, atenção, concentração. Agora, a maioria dos estudos também aponta por uma tendência a esses fenômenos serem reversíveis se o indivíduo interrompe o uso. A maconha pode causar esquizofrenia ou psicose? Esse é um outro questionamento que tem sido feito ultimamente. Foi a partir de alguns estudos que encontraram uma associação maior de uso de maconha entre pessoas que se tornaram esquizofrênicas. Agora, o problema é que você não pode partir de uma associação, tipo, se encontrou um maior número de usuários de maconha entre os que se tornaram esquizofrênicos. Você não pode estabelecer que essa associação tem uma relação de causa e efeito. Tá? E, muito provavelmente, o que se supõe é que a maconha seja um marcador de alguma outra coisa, ou seja, o indivíduo que já tinha toda uma condição, que ele já estaria, vamos dizer assim, na iminência de se tornar um esquizofrênico, ele já tinha todos os sintomas prodrômicos, que a gente chama, os iniciais, os iniciais que já causavam todo o mal-estar, e a procura da maconha teria sido justificada para aliviar esses sintomas, né? Porque a gente entende que a esquizofrenia, e os estudiosos de esquizofrenia têm batido muito nisso, né, que não dá para explicar o aparecimento de uma esquizofrenia a partir de um uso de uma substância como a maconha. Por quê? Porque a esquizofrenia é uma doença do desenvolvimento dos neurônios, do desenvolvimento do cérebro, de base genética, que tem a ver muito mais com uma maneira diferente desse cérebro se organizar. A maconha não teria esse potencial, essa capacidade de transformar um cérebro nesse nível, nessa magnitude, né? Entendi. Então, talvez muito mais um marcador, né? A pessoa buscou porque tinha alguma dificuldade prévia, ou um sintoma prévio que ela tentou aliviar, do que a maconha como um desencadeante dos quadros de esquizofrenia. Muito provavelmente isso. E tem até um estudo, porque o que se supõe é que se houvesse uma relação de causa e efeito entre uso de maconha e esquizofrenia, aumento de uso de maconha levaria a um aumento da frequência de casos de esquizofrenia nas populações. Isso não é isso que a gente observa. Por exemplo, na Holanda houve uma diminuição nos últimos 20 anos do número de usuários de maconha. E a taxa de esquizofrênicos se mantém constante. Ou seja, não se altera. Existe uma dose segura para consumo da maconha? Não, isso não existe. Existe a tentativa de estabelecer doses seguras, por exemplo, o álcool, que não é absoluto, mas a gente sabe que até uma determinada quantia, até 2 doses, ou sei lá, 14 doses por semana para mulheres, ou 21 doses para homem, isso estaria numa faixa de risco baixo. Para a maconha, a gente não tem esse marcador. Por quê? Porque a sensibilidade individual é muito variável. Tem pessoas que não se dão bem com pouca maconha e tem pessoas que consomem maconha numa frequência até relativamente alta, sem ter grandes prejuízos. Então, pelo fato de ter essa tamanha variabilidade, não dá para a gente estabelecer, vamos dizer assim, regras gerais, números gerais ou parâmetros gerais, né? O que a gente sabe é que as pessoas que usam maconha diariamente, elas têm um risco maior de ter problemas relacionados a esse consumo do que as pessoas que usam excepcionalmente ou usam somente em finais de semana. E tem casos, né, de pessoas que eventualmente usam uma única vez e tem problema, né? Quer dizer, sei lá, tem uma crise de ansiedade ou, né, enfim, passam mal. Isso pode acontecer às vezes, né, com uma dose única, pode. Né? Às vezes, na primeira vez que você usa, você pode ter um quadro de pânico. Então, interessante a gente, né, não existe dose segura para nada, né, na verdade. Usa maconha na gravidez, prejudica o bebê? Os estudos são inconclusivos a respeito disso.
Tem alguns estudos americanos mostrando alguns problemas na gravidez, no desenvolvimento da criança, da mãe que fumou maconha. Só que eles foram ver que esses estudos foram feitos com mulheres grávidas de classes sociais muito desfavorecidas, submetidas a uma série de privações. E o que se contrapôs é um estudo que foi feito na Jamaica, onde eles estudaram mulheres de classe social privilegiada, classe alta, e que também fumavam maconha na gravidez. E lá eles não encontraram esses problemas nas crianças. Então parece que não é a maconha que tem esse efeito. Mas a gente sabe que hoje em dia, em medicina, a gente evita até o uso de qualquer medicação em gravidez. Principalmente no primeiro trimestre. Sobretudo no primeiro trimestre. Então, eu não recomendaria que ninguém usasse maconha na gravidez de forma nenhuma, né? Ou seja, eu seria frontalmente contra, não porque existam estudos mostrando problemas desse uso, mas por uma questão de um princípio mais genérico, que a gente evita até medicações na gravidez. A maconha pode ajudar pessoas que têm câncer por aumentar o apetite e diminuir as dores? Sim, existem vários estudos a respeito disso. Eu, inclusive, orientei uma tese de mestrado a esse respeito lá na